E Benjamin Netanyahu, nesse tempo, ele não era primeiro-ministro de Israel. Na realidade, ele estava se candidatando. Na primeira vez que ele se encontra com o Rebbe, né? Ele estava se candidatando para entrar na política ali, né? Mas ele vai se encontrar com o Rebbe outras vezes, e é uma dessas vezes aí que nós vamos ver aqui. Eu vou trazer para vocês um artigo aonde ali está escrito sobre o que o Rebbe disse para ele. Nós temos Cada também um líder vídeo. de Israel, nos anos que passam, desde que Israel se tornou uma nação em 1948, oficialmente, cada líder tem desempenhado um papel fundamental. Porém, esse primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, conhecido por muitos carinhosamente como Bibi Netanyahu, ele tem exercido um papel muito especial, não só pela sua capacidade de liderança, mas também porque há algo espiritual que está envolvendo ele. E existe um registro de uma personalidade, um grande rabino para o mundo judaico, uma grande figura espiritual, que profetizou sobre Netanyahu de que ele seria o último primeiro-ministro da nação de Israel até a chegada do Messias. Ou seja, ele seria o primeiro-ministro que vai entregar Israel para o Messias. Fique conosco aqui até o final dessa live. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para você. Tenho certeza que você aqui nesse vídeo vai se surpreender com o que está acontecendo agora. Shalom, shalom, queridos Haverim. Estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, Rabino Yosef Barur. E hoje vamos trazer um vídeo fenomenal, algo que soma, algo que contribui com tudo aquilo que temos presenciado no cenário mundial, no que diz respeito ao Acharit Hayamim, aos últimos dias. E tem sido, sim, nós temos compartilhado muito sobre a questão da geopolítica, harmonizando com as profecias bíblicas. Por quê? Porque é o tempo que estamos vivendo. E realmente nós estamos vivendo em guerra agora no cenário mundial. Inclusive aqui a nação onde eu estou, os Estados Unidos, está oficialmente em guerra contra o Irã, junto com o Ocidente e a nação de Israel. Isso nós podemos ver no cenário mundial aspectos ou reflexo das profecias, e é claro, tendo cuidado aqui de não entrar no campo do sensacionalismo ou de estabelecer verdades absolutas, mas sempre trazendo com coerência para vocês aqui um caminho de observação, um caminho de análise comparativo dos eventos que estão ocorrendo com as profecias bíblicas. E qual o objetivo principal? É que isso cada vez mais desperte a nossa alma, desperte o nosso coração para se voltar a Deus em oração, se voltar a Deus em temor, não é? Em fidelidade à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, guardando a chama do testemunho de Yeshua, o único Messias de Israel. Então, aqui nesse vídeo hoje, nós vamos compartilhar algo muito importante, pois há uma profecia sobre a vida desse primeiro-ministro que está agora, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aonde isso faz toda a diferença para o que está acontecendo agora. E eu não sei se você já conhecia essa profecia, mas hoje aqui, se você já conhecia, nós vamos compartilhar aqui mais detalhes sobre isso. Se você não conhecia, você hoje vai saber mais detalhes sobre todo esse tema. Por isso eu peço a você que com carinho aí você já deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Você sabe que é muito importante, então não deixe para depois. Se você puder fazer agora, vai ser muito importante você deixar esse like aqui. Isso é algo que traz para a gente relevância na distribuição do vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho para que você possa ser recomendado
sobre os outros vídeos. E uma das coisas mais importantes que sempre pedimos é que você comente aqui no vídeo, que você compartilhe o vídeo com outras pessoas que precisam ser despertadas do sono desses últimos tempos. Então, queridos, sem mais demora, vamos ao nosso vídeo de hoje. Esse vídeo que tem muito a nos revelar para esse momento que estamos vivendo agora. Para o Hashem. Vamos lá no material que sempre preparamos com muito carinho para vocês. Como mencionamos anteriormente, né? É um período profético, é um período de instabilidade política, espiritual, mas que a palavra do Eterno não volta atrás. Nós vamos falar hoje sobre essa profecia do Rebbe. Quem é o Rebbe? Nós vamos explicar aqui, se você não conhece, o Rebbe de Lubavitch, né? Conhecido como Menachem Mendel Schneerson. Ele diz que Benjamin Netanyahu entregará Israel ao Messias. Então, olha que coisa impressionante, né? Nós vamos caminhar aqui, para você que não conhece quem é o Rabbi Menachem Mendel Schneerson, ele é conhecido como o Rebbe, ele é um rabino ultra-ortodoxo, não era um rabino ultra-ortodoxo, que a origem da sua família ela vem da Europa Oriental, e, radicado aqui nos Estados Unidos, se tornou líder da grande comunidade judaica de judeus ultra-ortodoxos, né, conhecido como Chabad de Lubavitch, e, sendo ele uma grande personalidade judaica, muitos judeus vinham do mundo inteiro para receber uma bênção dele, para receber conselhos dele, e ele sempre marcava um dia no ano em que ele distribuía donativos, né? Ou seja, tzedakah, e recebia muitas pessoas, e ali, depois de dar uma bênção, ele dava $1, né? Às vezes $2, às vezes $3, dependendo da pessoa. E dentro dessas personalidades, né, vinham ao encontro do Rebbe de Lubavitch, além de pessoas comuns, muitas personalidades, como até mesmo chefes de Estado, não só personalidades de Israel, aqui dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, porque viam na figura do Rebbe uma pessoa muito espiritual, muito espiritualizada, uma pessoa de Deus, e que as bênçãos proferidas por ele podia trazer coisas espirituais sobre a pessoa. Então, o Rebbe, ele sempre recebia, todos os anos, grandes personalidades. E numa dessas, vem até ele Benjamin Netanyahu. E Benjamin Netanyahu, nesse tempo, ele não era primeiro-ministro de Israel. Na realidade, ele estava se candidatando. Na primeira vez que ele se encontra com o Rebbe, né? Ele estava se candidatando para entrar na política ali, né? Mas ele vai se encontrar com o Rebbe outras vezes, e é uma dessas vezes aí que nós vamos ver aqui. Eu vou trazer para vocês um artigo aonde ali está escrito sobre o que o Rebbe disse para ele. Nós temos também um vídeo, porém o vídeo ele está em Yiddish, ele está em hebraico e em inglês, mas eu trouxe uma parte dele para vocês aqui, né? Deixei transcrito aqui para vocês. Mas vamos lá. E é justamente num desses encontros que o Benjamin Netanyahu, ao vir encontrá-lo, recebe, né, essa mensagem profética, vamos assim dizer, do Rebbe. É muito importante salientar que o Benjamin Netanyahu, ele foi e é primeiro-ministro de Israel e é, podemos dizer, o primeiro-ministro que mais trabalhou nessa função de todos os outros primeiros ministros. Ele entrou no cargo de primeiro-ministro, saiu, depois voltou novamente, e ele permanece até o dia de hoje sendo a pessoa, o primeiro-ministro que mais ficou no cargo, né? Aqui você pode ver fotos dele mais jovem, fotos dele com a família, né? E ele vai desenvolvendo a carreira política dele ali no governo de Israel. E debaixo dessa palavra do Rebbe, que você vai ver aqui, você vai perceber que hoje, né, essa palavra ela permanece sobre Benjamin Netanyahu como uma prova, ou seja, na realidade, Benjamin Netanyahu estando no governo é uma prova de que essa palavra, né, vamos dizer assim, essa mensagem dada pelo Rebbe, de alguma maneira ela foi real.
Você vê nessa foto aí, até mesmo do candidato, como o Benjamin Netanyahu era candidato, né? As pessoas ovacionando ele, querendo ele ali como primeiro-ministro, né? Até você vê essa foto aí, ó, Bibi Ohavim Otcha Hamon, né? Ou seja, Bibi, nós te amamos demais, né? Um montão. Então, assim, muito querido pela população. Só que, assim, depois de tantos anos ali na frente do governo, ele recebeu ali agora há pouco tempo, né, um grande desafio, ou seja, ele recebeu um grande desafio, e esse desafio foi ali o que o Hamas fez contra Israel, 7 de outubro, né? E um grande golpe, um grande desafio de ter que liderar Israel nesse período de grande dor, né? Mas ele se saiu de uma maneira muito excelente, né? Ou seja, ele conduziu toda a questão de maneira muito excelente. Então, de fato, a gente sabe que na política do mundo inteiro, né, em especial também ali em Israel, existe a oposição. Existem aqueles que querem tirá-lo do poder, existem aqueles que trazem argumentos para defamar a sua pessoa, para defamar, às vezes, a sua família, para descredibilizar ele diante do governo, porém, ele se mantém. Né? As votações, nós tivemos tempo passado coligações no governo em que ele voltou ao poder, teve ali um intervalo entre Lapid, né, e o Benny Gantz, depois voltou novamente Netanyahu ao poder, e agora ele está no poder justamente no momento dessa guerra. Então eu quero que você ponha a sua atenção aqui no que eu vou te mostrar, porque de acordo com que a gente vem, né, caminhando aqui, compartilhando as profecias, sinais proféticos, ele está na posição ideal daquele líder que vai receber o Messias, né? Ou ele seria o Messias, ou ele vai receber o Messias. Porque, na realidade, o palco do cenário mundial é aquele palco de últimos dias, né? Embora não seja ainda os últimos dias, perdão, o fim dos dias, estamos nos últimos dias, né? O fim dos dias vai chegar. Existe essa diferença. Aharita Yamin, Ketz Hayamin, né? Nós estamos nos últimos dias. Aharita Yamin. Mas o cenário está aparecendo de Ketz, né? De fim dos dias. Então, isso é muito importante colocar atenção nisso. E eu chamo a sua atenção aqui para que você continue conosco. Não esqueça, mais uma vez, aqui do seu like, é muito importante para a gente, tá? Sempre bom relembrar, porque às vezes a gente esquece realmente. Então, o Benjamin Netanyahu, aqui você vê nessa foto, né, justamente desse período tão turbulento dessa guerra contra o Hamas, Benjamin Netanyahu ali no Kotel, ele escreve ali um petek, né, um bilhetinho, né, onde ele diz Am kalavi yakum ucheari itnaseh. Benjamin Netanyahu. Então, o pedido dele foi justamente que se cumprisse as palavras descritas nas Escrituras, né? Um povo que se levanta como um filhote de leão e como um leão já adulto, ele se ergue, né? E ali nós vimos que Israel prevaleceu contra o Hamas, com muita dor, mas prevaleceu, e chegamos até aqui, né? Muita luta, mas chegamos debaixo de quem? Da liderança de Benjamin Netanyahu, né? A gente vê que ele não é um político como os outros, secular, no caso é chamado em hebraico de Hiloni, né? Onde não tem nada com religião. Ele não, ele é o contrário, ele tem sim um vínculo muito forte com a fé, né? Ele tem os momentos de oração, ele tem os momentos de leitura, ele tem nos momentos das festas solenes, ele vai com todo o Irat Shamayim, com todo o temor aos céus, fazer as suas orações, seu jejum, né? E está ali liderando o povo. E a gente vê agora nesse cenário da guerra contra o Irã, né, uma coisa que ele lutou muito na ONU para que fosse aprovado, e agora, enfim, chegamos ao tempo em que Israel agora tem liberdade para acabar com a ameaça, né, a grande ameaça iraniana. Aqui você vê mais uma vez, só para relembrar o que nós estamos vivenciando essas semanas, nos países que o Irã atacou como retaliação, né, e você tem aí o foco são as bases americanas, mas Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Jordânia, próprio Israel, Arábia Saudita. Então você vê o Irã contra praticamente o mundo, também tem atacado, né, a ilha de Chipre, a Europa. Então, assim, o Irã
mostrando quem ele sempre foi. E o Netanyahu sempre avisou, sempre falou com as nações, muitas vezes nas Nações Unidas, sobre esse tema. Né? E segue em meio a tudo isso, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo, Netanyahu está aí como líder do povo de Israel em meio à guerra agora declarada, a guerra aberta, né, do Ocidente contra o Irã. Queridos, isso é muito significativo porque é esse tempo, o tempo profético, o tempo em que se espera que venha paz e segurança sobre o mundo. Se espera que nações árabes, que antes eram ditas como inimigas de Israel, se tornem amigas, sentando à mesa para assinar os acordos de Abraão. Então se espera que todo o Oriente Médio mude em parceria, em paz e segurança com Israel e com o Ocidente. Isso não é qualquer coisa, né? Pode parecer apenas uma questão de política, geopolítica, mas isso não é qualquer coisa. Diante do cenário profético, nós estamos vivenciando aquilo que sempre estudamos a vida toda, sempre lemos a vida toda sobre os eventos finais. Existe uma atmosfera espiritual acontecendo no mundo. Como peças de um tabuleiro de xadrez, as peças se movimentam diante o poder da palavra de Deus. Nós tivemos agora, essas semanas, eventos, não é, nos astros, eventos nos céus, eventos que são sinais para toda a humanidade. Sol em eclipse, lua em eclipse, alinhamento dos planetas, tudo isso apontando para coisas espirituais. Né? Sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa para se cumprir. E, ao mesmo tempo, nós vemos uma oposição muito grande à fé. Nós vemos uma oposição muito grande, uma luta muito grande daqueles que servem a Deus, né? Digo uma oposição espiritual, a luta espiritual, dificuldade espiritual. Há muita gente perdendo a fé, desistindo de caminhar, abandonando Deus, abandonando o Senhor Yeshua, abandonando a palavra, indo para o mundo, se decepcionando com tudo, com todos e com Deus, diante da opressão que está vindo sobre esse mundo. E é isso que você tem que estar atento. Porque nós fomos avisados, nós fomos recomendados pelo nosso mestre, pelo nosso Messias, pelo nosso rei, que esses dias chegariam, mas que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, estaria conosco. Agora, o Espírito de Deus só pode estar conosco se nós decidirmos abandonar o pecado, abandonar a impureza para servir a Deus. Não há como a pessoa ter o Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, estar abraçado com o pecado, estar abraçado com abominações. Nós temos visto como Deus, né, fez vir à luz todas as abominações que os líderes das nações têm feito com essa questão do caso Epstein, né? Os arquivos Epstein. Como se pode ver as abominações, se perceber as abominações desse mundo perverso? Nos faz muito recordar o verso, né? Nós temos que fugir, né, dessa geração perversa. Então, como nós vamos fugir? Como é que nós vamos ficar isento dessas coisas? Se nós preservarmos o Ruach HaKodesh. E como nós preservamos? Vivendo em santidade, em Kedushá, né? É literalmente a mensagem mais simples da Boa Nova, do Evangelho. Se santifica, abandona o pecado, abandona as coisas deste mundo e se volte para Deus. Vamos continuar aqui, porque nós vamos entrar no assunto principal, que é justamente quando Benjamin Netanyahu se encontra no passado com o Rebbe e recebe a palavra profética sobre ele, do Rebbe, de que no fim dos tempos ele seria essa pessoa que vai entregar o reino de Israel, ou seja, o governo de Israel ao Messias. Preste atenção nesses arquivos, eles vão estar em hebraico, mas nós trouxemos também a tradução para vocês.
Então, nesse dia em que eles se encontraram, eu trago aqui um arquivo para vocês do próprio Chabad, tá? Aqui está a referência do site Chabad Online, né? E, olha, Me'avak mul mea tisha esre חברי הכנסת, מה בדיוק המהר"ב לבנימין נתניהו. Então, vamos aumentar esse texto, né, e trazer aqui a tradução para vocês. Luta contra 119 deputados, que exatamente o Rebbe disse a Benjamin Netanyahu. Esse é um arquivo feito por Shiner Barla. Durante sua aula semanal, o Rabino Rafael Zer, chefe da organização Instituições Krabno, e palestrante renomado, mencionou a visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Rebbe em 1988. Algumas das citações que o Rabino Zer apresentou no seu sermão foram: você será o. Essas palavras são palavras do Rebbe para Benjamin Netanyahu. Olha, você será o último primeiro-ministro e aquele que passará o bastão do cargo para o Messias. Veja essa expressão, queridos. Apresentamos o vídeo completo do encontro de Netanyahu com o Rebbe, para a história completa. Palavras exatas do Rebbe. Entrando nesse site, você poderá ver o vídeo. E continua o texto, né, da Sirah Shel Kama Dakot. Então vamos aqui. Ele diz: durante a distribuição de dólares em 2 de Iyar de 5.748, ocorreu uma conversa de vários minutos entre o Rebbe e o senhor Benjamin Netanyahu. Ao final da conversa, o Rebbe disse a ele: você terá que lutar contra 119 pessoas. Certamente não se impressionará com isso, porque Deus está do seu lado. Em sua aula semanal, o Rabino Rafael Zer, chefe da organização de instituições Krabno e palestrante renomado, mencionou o que ouviu dizer sobre o encontro de Netanyahu com o Rebbe e relatou: meu irmão me contou uma história que viu em um vídeo. Nele, o Rebbe, quando Netanyahu ainda não era primeiro-ministro, disse a ele: você será primeiro-ministro nos últimos tempos antes do Messias. Você será primeiro-ministro por muitos e muitos anos. Veja isso, gente. Você será primeiro-ministro por muitos e muitos anos. E ele é a pessoa que mais tem sido, que tem durado mais tempo como primeiro-ministro. Ao final do seu mandato, muitas histórias serão espalhadas sobre você. 119 membros do Knesset, parlamento israelense, estarão contra você e farão um escândalo. Mas não tenha medo. Mesmo assim, você se reerguerá e se tornará primeiro-ministro novamente. O Rebbe disse-lhe: você será o último primeiro-ministro, e quem passará o bastão do primeiro-ministro ao Messias será você. Essas foram as palavras do Rabino Zer, conforme as ouviu. Para o benefício dos internautas aqui, trouxemos aqui a passagem exata das palavras do Rebbe Netanyahu, está na transcrição do vídeo. Você também está no início da sua última função, disse ele. Você terá que lutar com 119 pessoas. Certamente isso não impressionará, pois Deus estará do seu lado, né? Bênção e sucesso na missão de Deus, bênção e sucesso. E assim termina o vídeo. Mas vocês perceberam aqui nesse vídeo, né, como as palavras do Rebbe para ele foram: você vai ser primeiro-ministro por muito e muito tempo, e isso tem acontecido. Você será o último primeiro-ministro. Quando o Messias chegar, você vai ser a pessoa que vai entregar o reino para ele. Então, queridos, existe uma palavra profética, ao mesmo tempo existe uma expectativa em cima dessa palavra, de que o Messias ele vai chegar no momento de lutas, de guerras, trazendo paz, redenção para Israel. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens também, e no final eu vou dar minha conclusão, porque o objetivo de tudo isso não é. Eu não estou aqui supervalorizando as palavras do Rebbe. Não, não estou fazendo isso. Não estou dizendo que 100% aqui ele está correto, ou que 100% as palavras dele são revelações divinas. O que eu quero que vocês entendam uma coisa que eu vou falar aqui no final, tá? Então vocês estão percebendo que as palavras do Rebbe, elas estão se cumprindo. Ou seja, Netanyahu foi primeiro-ministro, tem sido primeiro-ministro mais anos. E ele está
sendo primeiro-ministro nesse momento de grande guerra e que vai ser o primeiro-ministro que, quando chega a paz ao mundo, nos acordos de paz com o mundo, ele vai estar presente. Então, será que a gente está vendo já a chegada do Messias aqui? Mas que Messias é esse? Esse é o ponto. Né? Vamos aqui. Vocês percebem em tudo que temos compartilhado sobre a pessoa do presidente Donald Trump, como amigo de Israel e também do seu genro Jared Kushner. Aqui você pode ver uma imagem do presidente Donald Trump lá no túmulo do Menachem Mendel, do Rebbe, ali fazendo orações, fazendo pedidos. Então, um grande vínculo do presidente Trump com o Chabad, com o judaísmo ultra-ortodoxo aqui nessa foto. E essa foto não é uma montagem, você percebe que é da Hassidut.org, você pode depois conferir, tá? Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil com tudo de inteligência artificial. Às vezes as fotos parecem ser montagens, mas aqui você tem a fonte. Nós percebemos como o presidente Trump é tão próximo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como ele também agora, nesses últimos dias, foi, né, honrado no Knesset, no parlamento israelense, né, junto ao presidente, junto ao primeiro-ministro, junto ao conselho, né, aos Havrei Knesset, né, aos membros do Knesset. Então, sim, será que, dentro de tudo que temos visto, essa é a pessoa que expressa a chegada desse líder mundial trazendo paz? Ou será o genro dele? Será que nós estamos vendo o cenário realmente final, mas ao mesmo tempo um cenário que marca o início da Tzara Gdolá, da Grande Tribulação? Então, eu deixo aqui para você pensar, para você analisar quem poderá ser, né? Quem poderá ser essa pessoa que vai trazer paz ao mundo e também exerce essa influência sobre Israel, até mesmo como uma comparação messiânica, né? Como uma Mashiach. Esse é o texto transcrito do Yiddish aqui para você, da parte mais importante, onde diz: Você será o primeiro-ministro nos últimos tempos, antes do Messias. Você será primeiro-ministro por muitos anos. Você será o último primeiro-ministro e quem passará o bastão do primeiro-ministro ao Messias será você. Palavras Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Então, queridos, tendo ocupado o cargo anteriormente de 1996 a 1999, de 2009 a 2021, Netanyahu é o primeiro-ministro que serviu por mais tempo em Israel, justamente se harmonizando ali com as palavras do Rebbe, né, para ele ali de uma maneira profética de que ele seria primeiro-ministro por muitos e muitos anos. Você consegue compreender que quando ah, o povo de Israel, principalmente a parte mais religiosa, vê o Rebbe de Lubavitch como uma referência espiritual, falando sobre Benjamin Netanyahu, que ele é que vai entregar o bastão de Israel para o Messias, você percebe como a palavra de um líder religioso influencia outros religiosos a acreditar nisso. Agora, nós sabemos que o Messias, o verdadeiro Messias, Yeshua de Nazaré, ele vem nas nuvens dos céus. Ele não vai vir num carro blindado, num avião. Mesmo que alguém quisesse fazer essa comparação, ele vem nas nuvens do céu, ele está vindo de avião. Ele não vai entrar num burrinho, né? Num transporte público, talvez, numa interpretação bem simplória, mas Yeshua disse isso: assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Lá no Sanhedrin, no Sinédrio, pelo menos parte do Sinédrio estava reunida ali, pelo menos os sacerdotes, naquele tempo, né, no primeiro século, quando Yeshua estava preso diante deles, sendo humilhado, ele disse, nas palavras do Cohen Agadol, do sumo sacerdote Caifás: Você é o Messias, o Filho do Deus vivo? Ele disse: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, se o nosso Mashiach vai vir nos céus, então quem é
o Messias que vai ser recebido, ou a pessoa que reflete uma figura messiânica que vai ser recebido pelas lideranças de Israel ou pelos religiosos do mundo. Quem, queridos, não é o verdadeiro Messias? É o que a gente tem trazido aqui, é o que a gente tem comentado, repetido das palavras sagradas dos emissários de Yeshua, dos apóstolos. Né? Essa figura como Soten Hamashiach, o anti-Messias, o anticristo, que vem com uma aparência de messiânica, que vem com uma aparência de verdade, porém será um instrumento para depois trazer uma angústia muito grande para Israel, para o povo de Israel e para o mundo. Então, olhando para essas palavras do Rebbe, é isso que eu quero que você pense comigo, que você olhe, que você analise. São palavras que levarão as pessoas a acreditar. Quando Benjamin Netanyahu entregar o bastão para alguém, em um grande reconhecimento, as pessoas vão acreditar nessa pessoa, né? Como uma expressão messiânica, quando na verdade não é o verdadeiro Messias. Mas tudo indica, tudo aponta a ele. O verdadeiro Messias, Yeshua de Nazaré, virá nas nuvens do céu. E isso, você não pode perder essa emuná, você não pode perder essa fé. Porque estes são tempos de trevas, esses são tempos finais, em que há um espírito de engano pairando sobre o mundo. E o cenário mundial ele vai se arrumando, ele vai se organizando para o cumprimento profético da palavra do eterno Deus. Então, nós temos algo ainda para compartilhar com vocês no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live. E esse tema é algo que eu tenho certeza que vai mexer também com as suas expectativas, porque é uma palavra bem direta para esse mês que estamos vivendo, ok? Então, queridos, nós vamos terminando esse vídeo. Mais uma vez eu peço a vocês que volte-se a Deus em oração, em temor, em jejum, em leitura da palavra, envolva-se com as coisas de Deus, abandone o pecado, se afaste daquilo que é impuro, volte a Deus, pratique os mandamentos de Deus e mantenha a chama do testemunho de Yeshua. Guarda o que você recebeu para que ninguém tome a tua coroa. Teu adversário brama como um leão, buscando a mim, a você para tragar, mas nós temos nossas armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, desperta do sono e se mantém de pé na presença do nosso Deus. Esses são dias em que nós precisamos permanecer. Nós vamos terminando por aqui o nosso vídeo. Espero que você tenha entendido bem a mensagem. Deixa o seu like aqui mais uma vez, eu peço. Se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Acione o sininho ali para você receber as notificações. Comenta aqui o que você está achando de tudo isso, se você já tinha ouvido falar sobre essa profecia do Rebbe, né? E, o mais importante, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ser despertadas nesses últimos tempos. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvracha e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora.
Clique no primeiro link e faça parte da comunidade.